Ixi, a Kézia caiu, sei lá por quê. Ah, por causa de troca de perfil, beleza. Troca de foto de perfil. Então, pessoal, vocês deveriam trazer lidos para hoje. Capítulo Conselho a uma alma aflita. E mais o capítulo, que são bem curtinhos. Ideia fixa. Nicole, boa noite. Então, eu deixei de tarefa esses dois capítulos. Daqui a pouquinho a gente vai comentar eles. Só que antes a gente vai ler mais três, que eles são tudo pequititinho, tá? Que é o capítulo um da parte 3, Um Beijo de Filho. Capítulo 2, Prontos para Banquete. E capítulo 3, Uma Cena Tragicômica. Eles são todos pequititinhos. A gente vai falar desses 5 capítulos porque nem tem tanta coisa assim para falar. Tá bom? Então, 6h30 eu encontro vocês aqui de novo, pode ser? Quando vai ter, não. Calma, calma que já vai ter um aí, ou mais. Tá bom? Então, 6h30 a gente se vê aqui de novo, tá? Para comentar esses 5 capítulos. Eu vou deixar aqui orientado para o pessoal que está no grupo, que for chegando. Gente, boa noite. Quem ainda não entrou, vai lendo os capítulos 1, 2 e 3 da parte 3 do livro, tá? Tem dois que já deveriam ter sido lidos para hoje. Eles chamam. Bom, é o capítulo 1, 2 e 3 lá, tá bom? E às 6h30 eu vou abrir de novo a câmera lá e daí a gente vai comentar esses 5 capítulos, porque eles são todos muito pequititinhos, tá bom? Então, quem não chegou ainda, quem for chegando, vai lendo esses capítulos e a gente se vê daqui a meia horinha, tá bom? Até mais tarde, pessoal. Vou fechar aqui e a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom?
Pessoal, terminaram? Era bem curtinho, né? Bem tranquilinho. Sim. Então vamos lá. Começar a comentar aqui rapidinho, é bem tranquilo. Né? Mas tem lembrar que na última vez que a gente se viu, né, já faz 3 semanas, a Silvana conheceu um sujeito, um tal anônimo, né? E esse cara foi enredando ela em umas conversas e tudo, ela foi ficar chocada. E ela, né, foi revelando coisas, e daí uma hora ele revelou uma coisa para ela que a deixou assustada, e ela viu toda a sujeirada do pai dela, né, maracutaias, que tinha a ver lá com o pai dela, inclusive o caso do pai dela com a menina lá, com a, como é que é o nome? Com a Mariana, né, a menina novinha lá. Então foi meio que um escândalo todo. E a gente começa estes capítulos aqui, né, que chama Conselho à Mão Aflita. Conselho à Mão Aflita. Quer ver? Peraí. Deixa eu levar, já foi, já foi. E. Peraí, tô meio perdido aqui. Peraí que eu já vou me achar. Silvânia Anônimo, a gente viu. Conselho à Mão Aflita. Então, tá lá os preparativos para o casamento, né? A Lindalva e a Letícia, todas deslumbradas, correndo atrás de buffet, de enfeite, disso, daquilo, não sei o que. A gente até comentou da última vez que a Lindalva está se projetando na filha, né? Então, como ela não pôde viver todo aquele casamento chique, bonito, luxuoso, ela está vivendo como se fosse a vida da filha, toda deslumbrada. O Josenildo, cada vez mais ausente, mais sumido, a gente já sabe mais ou menos porquê, né, que ele tem os problemas dele lá para resolver. O Saulo, fechado no seu canto, como sempre. E a única pessoa que tá um pouco mais diferente aí é a Silvana, porque ela tá de má vontade, tá arredia, né, tá meio mal educada com a mãe e tudo, né, que ela já tá revoltada com os pais. Então, ela começa a ser pressionada pelo anônimo para que ela ajude ele lá a desmascarar tudo que ele já sabia, né? Toda essas mentiras aí envolvendo o Josenildo, inclusive com o consentimento da Lindalva. E daí ela acaba indo recorrer ao Saulo, né? E é interessante que um comentário que o narrador faz, que ela procura o Saulo não apenas por ele ser inteligente, por ele ser estudado, porque ela tinha uma admiração por ele e tudo, mas porque, vamos dizer assim, os dois eram meio que irmanados na rejeição, né? Tanto ela quanto Saulo eram os filhos rejeitados, então tinha essa ligação entre eles. Aí ela vai lá, né, tenta conversar com ele vai dando umas respostas secas, assim, meio evasivas, sem nenhuma... Ela fala assim, olha, mas o que você acha de pai, de filhos, né, que denunciam os pais, que os pais estão fazendo coisa errada e tudo mais. Ele fala, não sei, a relação de pai e filho, mas nossos pais são normais, né? Eles são assim, eles não dão muito amor pra gente, mas eles não são pessoas. Ela fica meio chateada, fala, poxa, achei que ele ia me ajudar mais, né? Tal. Aí no que ela tá levantando, ele fala assim, olha, mas tem um exemplo aqui de uma história chamada Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é um romance, né? Em que o filho é acusado de matar o pai, né? E daí no fim ele consegue ser libertado dessa acusação. Só que ele é inocentado dessa acusação não porque ele provou que não matou, mas porque o advogado conseguiu convencer que o pai era tão canalha, tão ruim, que a atitude dele de matar o pai foi justificada, né, vamos dizer assim. Por quê?
a Silvana estava buscando ali algo que justificasse ela cometer essa ação contra o pai dela, que ela sabia que ia ser uma ação que ia acabar com a vida dele. O tanto de coisa que tinha errado ali. E daí o Saulo vai contando essa história, cita lá um pedaço de uma carta do Paulo aos Colossenses e vai enredando ela nessa conversa. Né? Vai enredando, não, ele vai falando assim, meio que despretensiosamente. Ele cita lá o Dostoiévski, e é interessante que esse romance do Dostoiévski, né, que os irmãos Karamazov, só dando uma resumida bem superficial, eram dois filhos, um que era o filho o cara era terrível, ele estuprava as criadas, os empregados maltratava, matava, né? Na Rússia czarista eles tinham esse poder, né? Os senhores. Então, o pai do próprio Dostoiévski era esse tipo de pessoa. Tanto que ele morreu assassinado pelos próprios empregados dele. Porque ele bebia, se enchia de beber, depois ele ia lá e estuprava as empregadas, matava as empregadas, era coisa assim. Então ele se inspirou no próprio pai dele para escrever essa história. Só que no fim comprova-se que quem matou o pai não foi o filho que estava sendo acusado, o irmão dele, que era um irmão, vamos dizer assim, de uma outra mulher e que era rejeitado também. Mas enfim, aí ele joga essa história e deixa ela no ar lá, não se mete de falar nada. Ele fala assim, mas não é o caso dos nossos pais, tal. Aí ela levanta e sai meio. Só que o que o Saulo conseguiu fazer aí? Não sei se vocês perceberam. Ele deixou ela com essa coisinha na cabeça. Né? Ele não se meteu na história, mas falou assim, olha, tem isso aqui. E daí ela ficou com essa ideia. Porque o que o advogado do menino fala assim, um pai tão ruim assim não é um pai de verdade, né? Então, não é que você botou no mundo que é pai. E daí ela fica com essa ideia fermentando na cabeça, né? Não é porque botou no mundo que é pai. E daí é justamente o capítulo Ideia Fixa. Então ela fica lá pensando, né, não sei o que, não, verdade, o Josenildo não é meu pai, não é porque ele me criou, que ele me botou no mundo, mas ela fica lá, né, pesando a falta de amor de um lado, as coisas que, né, daí fala assim, as roupas, a comida, a educação, tudo que ela recebeu e tudo, mas ela acaba ficando doente, né? Ela já estava doente, na verdade, por causa dessa crise toda de consciência que ela tem. E o capítulo Ideia Fixa é só isso. É só essa crise de consciência na cabeça dela. Né? Ela fica lá, quer dizer que nem todo mundo é pai, e ela fica com essa ideia fixa. Né? Página 94. Como é não ter amor? Como um pai luta para levar o filho para o buraco, para ferrar com a vida. Nem todo mundo é pai. Não é porque colocou no mundo que é pai. Antes de cobrar os filhos, tal, e daí ela fica lá, fica fermentando isso na cabeça dela. E vai adoecendo cada vez mais. Mas ela conclui, né? Todos os seus pensamentos se condensaram numa ideia fixa. Eles não são meus pais. Então, eu não sei se você perceberam, o Saulo manipulou ela, tá? Estou meio que já revelando o que ele fez, sem ela perceber, de uma maneira muito sutil. Ele citou uma obra literária, né, de um advogado que livra um sujeito de ser condenado por matar o pai. Na verdade, ele era inocente, mas todo mundo achava que ele era culpado. Não em cima da inocência dele, mas em cima da culpa do próprio pai. Porque ele era tão ruim, que não podia ser chamado de pai. O pessoal se comove e acaba inocentando ele. Aí depois Sócrates descobre que ele era realmente inocente. Mas então ela fica com isso, né, na cabeça, uma coisa que ele colocou assim despretensiosamente na cabeça dela, para deixar ela com a ideia fixa. Ele está manipulando ela direitinho. Né? E beleza. Aí termina a parte 2. A parte 3 é o dia do casamento. Então, acorda lá no outro dia, todo mundo feliz, né? Tudo correndo direitinho, tudo às boas. O corre-corre, tudo, todo mundo preparativos para lá e para cá. É um domingo, o pessoal indo para a igreja, né? A igreja do Josenildo, todo mundo enche, né? Vai os fofoqueiros, vai o pessoal que não foi convidado, aquele povaréu todo esperando. O Saulo, nesse dia, está especialmente alegre, né? Se veste todo bonito, dá um beijo na mãe, ouve a nona de Beethoven.
E daí a Letícia chega correndo feito um carneiro que vai pro abate. No finzinho ele fala, né? Porque, ó, ela se produz toda. Então ela já era bonita, ela fica toda produzida, malandro nesse capítulo. E daí fica todo mundo impressionado com a beleza dela e ela vai toda alegre para lá, né? Pro casamento. Por quê? Porque vamos dizer assim, daí ele fala, como se estivesse em êxtase pelo resultado, seu semblante ia alto, alegre, divinal, no fim deleite por si mesma a vaidade dela, ainda soberba. Foi como um anestésico a sossegar aquele carneirinho inocente que saltitava alviçareiro para o abate. Alviçareiro é alegre, né? Ele compara como se ela fosse um cordeirinho indo para o abate alegremente. Por quê? Porque ele ia casar com aquele homem nojento lá. Ela tinha esquecido qual que era a real condição dela lá, né? Aí, a hora que ela chega na igreja, aí tá lá, o casamento, já é o capítulo 2, prontos para o banquete. Casamento daquele povo todo lá, né? O Josenildo na porta da igrejinha, um cara de defunto, meio mal-humorado, né? Aí começa ele vai descrevendo, né? O pessoal todo lá, os meninos celebram a cerimônia, pastor Glauber comportando-se de maneira nojenta, né? Porque ele vê a menina chegando, ele fica com aquela cara de lascívia, lambendo os beiços, mandando beijinho. E daí, nesse momento, inclusive, ela se arrepende, né? Ela fala, daí ela se anestesiou, ela anestesiou a consciência dela esse tempo todo, com esse monte de coisas materiais que ela ia ganhar, esse conforto, essas riquezas. E daí, a hora que ela olha pro noivo ali na frente dela, ela se depara com a realidade dá um murro na cara dela, né? Fala assim, é com esse nojentão aí que você vai casar. Esse cara com essa cara nojenta, né? Esse velho escroto. E daí ela já desanima. E daí o pastor Janildo, que já está lá, a gente sabe por que ele está sofrendo de saúde, né? Por causa dos problemas de consciência das coisas que ele está fazendo. Começa a celebração. Então, abra a Bíblia em Lucas 14, e daí começa a cerimônia. E daí a cerimônia em si, o que acaba acontecendo? A Silvana está muito nervosa, não para quieta no canto dela. A Lindalva já tá irritada ali. A Lindalva está no altar olhando, a menina não para quieta, lança os olhares para ela. E, em determinado momento, ela levanta e sai correndo, vaza dali. Né? Na verdade, ela já está pondo em prática o plano que ela tinha combinado lá com um anônimo. Né? E no meio da cerimônia lá, quando eles vão falar, né, vai mostrar um telão, em vez de mostrar as frases bíblicas que ele ia ler lá para o povo e tal, as passagens bíblicas, é o vídeo do Josenildo com a Mariana, um dos vídeos, né, que é aquele que estava no arquivo que o Anônimo mandou para a Silvana. Então tem Gemido, tem Hugo, tem os dois lá fazendo os negócios de maneira, né, bem obscena. E daí fica todo mundo impressionado, apavorado. O Josenildo fica irritado, sai chutando o projetor, chutando isso, chutando aquilo, né, mandando, desligando, puxando o cabo. Só que a parte do som continua ligada, então o pessoal ouvindo gemido. O povo todo se escandalizado, né, gente dando risada, gente xingando, gente falando que o sangue de Jesus tem poder, aquela bagunça. E daí ele coloca mais uma pitadinha ali no caráter, né, na personalidade do pastor Glauber, porque enquanto tá aquele escândalo todo, o pastor Glauber estava bem feliz, assim, assistindo aquela cena pornozinha, né, bem feliz da vida, assim, meio distraído, só deixa a distração quando o vídeo sai do ar. E daí fica aquela coisa, aquele escândalo e tudo mais, a Letícia desmaia, né, a Lindalva fica pálida, perplexa. Ela sabia de tudo aquilo, né? Vocês lembram que ela obrigou o Josenildo a continuar na igreja mesmo. É que, na verdade, ela não sabia disso, né? Dessa cena ela não sabia, na verdade. Isso é inédito para ela. Então, ela vendo ele transando com a menina de 18, 17 anos, um negócio horroroso. E, no meio da confusão, alguém fecha a porta com um estrondo, né? Bum.
E quem foi que fechou a porta? O Saulo. Bom, aí a gente acaba por aqui hoje. E agora vocês vão ficar se coçando para ler o próximo capítulo, saber o que vai acontecer. Como eu falei, eram 5 capítulos, mas são 5 capítulos curtos e eles não têm grandes coisas, é só mais uma passagem de acontecimentos. Mas aí você vai vendo, por exemplo, que o Saulo foi muito esperto, malandro, né? Então a gente vai saber que o Saulo deve estar por trás de mais coisas aí. E vai ser o capítulo que a gente vai ler semana que vem, chamado Último Ato. Um capítulo maiorzinho, a gente lê numa aula semana que vem, dia 26. E aí, vocês estão curiosos, estão ansiosos, estão empolgados, estão decepcionados? Vamos falando, agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. Algumas dúvidas surgiram durante a leitura. Por exemplo, quem é uma pessoa chucra? É uma pessoa. Chucro é bronco, tosco. Aquele sujeito burucutu, sabe? Então, pessoa chucra, é o Saulo falando do Josenildo, né? Ah, ele pode ser uma pessoa chucra, que os pais sejam pessoas chucras, mas não são más pessoas. Então, assim, é aquela pessoa bronca mesmo, que é uma pessoa muito bruta, muito ogra. É isso. Chucra é a mesma coisa que ogro. Me cheguei no final. Ah, então o João Gabriel não se aguentou e leu o resto da história. Beleza. Esses capítulos me causaram impacto. Lembra que havia comentado que o senhor tinha pego um spoiler de que o Saulo faria algo no casamento. Sendo assim, imaginei que ele iria expor as conversas da irmã com o ex-rapaz que ela conversava. O ex não, né? É que ele ameaça terminar com ela, tal, se ela não contar, se ela não participasse das coisas, tal, mas eles continuavam se falando. Mas é evidente, o rapaz conversava com ela. E isso me mostrou, não imaginava. Ri bastante nos últimos capítulos, as expressões e as falas das pessoas, armadilhas de Satanás. Aí virou um pandemônio, virou uma bagunça lá, né? Cadê a Maria Júlia? Você ainda é fã do Saulo? Você já está desconfiando que tem algo errado com ele, ou que ele está sendo um justiceiro, ajudando o anônimo a desmascarar as falcatruas do pai. Vamos ver. E abismado, imaginava que o Saulo estava enganando a Silvana, mas nunca pensei que ele teria uma atitude dessa. Não, mas, por exemplo, quem fez a projeção foi ela, foi a Silvana, não foi o Saulo. O Saulo fechou a porta. A gente já sabe que ele tem uma participação ali. Vamos ver qual que é. Trata de problemáticas maiores do que eu pensava. Não se trata apenas de uma família perfeita com dificuldades de superar traumas. A gente vai ver coisas muito. Ó, o próximo capítulo, né, que é o da semana que vem, e depois os outros 2 finais, que a gente vai ler ali em novembro, na segunda semana de novembro, que a primeira vai ser feriado, vai revelar tudo que está por trás de todo mundo, inclusive da Mariana, do Saulo, do amigo do Saulo. Não vou ficar dando muito spoiler, mas quem não se aguentar e quiser ler até o final, lê. Depois a gente conversa semana que vem. O João Vitor já acabou lendo o restante, né? Não se aguentou. Mas então é isso. Então vamos ver por que o Saulo fechou a porta da igreja, né, com um estrondo. O que vai acontecer? Cadê a Mariana, que estava ameaçando, estava chantageando o Josenildo? Qual vai ser a reação do pastor Glauber? Né? O pastor Glauber nojento estava lá olhando aquela cena muito deliciado, né? Gostando muito do que estava vendo. O sujeito mais nojento da história é ele. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, nos finais aí. No mais, vocês estão gostando, apesar dele ser meio impactante, meio chocante, algumas coisas, estão gostando da história, estão gostando da trama que vai enredando a gente, vai deixando a gente envolvido com ela? Vou deixar aqui. Está gostando? Então, beleza? Gente, alguma dúvida, alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Ansiosa. Ó, falta só um instantinho aqui, para terminar o livro. Ansiosa, me controlando para não ler tudo.
Tô amando, um pouco louca, mas o livro tem desenvolvimento. Se tivesse exemplar físico lá na escola, vocês já teriam provavelmente pego e terminado de ler. O que aconteceu? Eu tinha tinha um ou dois exemplares desse livro lá, mas sumiu da biblioteca. Ninguém sabe informar o que aconteceu com eles. Triste. Desenvolvimento, uma história incrível. Legal. Beleza, gente? Se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, daí eu já encerro por aqui. Certinho? Então, vou encerrar. Agradeço vocês pela participação, pela presença hoje. E semana que vem a gente vai ler o antepenúltimo capítulo. É muito emocionante. Tá bom? Boa noite, gente. Bom descanso para vocês, ou bons estudos. Não sei quem vai estudar ainda, fazer trabalho, prova. Tá bom? E até amanhã, quem tiver aula comigo. Né? Até amanhã no IF, vou estar lá. E até semana que vem aqui. Tá bom? Até mais, gente. Falou!